Olá, alunos do Colégio Minas. Eu sou a professora Jéssica Burle, professora de Ciências, e vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 7, Tecidos. O segredo do equilíbrio está no trabalho de uma grande equipe. E nesta aula de número 13, nós vamos continuar a estudar os tecidos conjuntivos. Parte 2, vamos estudar o tecido sanguíneo. Nós já estudamos na aula passada o tecido conjuntivo e vimos que ele é dividido em tecido conjuntivo propriamente dito, tecido adiposo, tecido ósseo, tecido cartilaginoso. Então, isso nós já estudamos na aula passada. E agora nós vamos estudar o tecido sanguíneo. O que é o sangue? É um fluido vermelho e viscoso que conduz substâncias importantes para todas as células do nosso corpo pelos vasos sanguíneos. Que substâncias são essas? Carboidratos, proteínas, gorduras, sais, gás carbônico, oxigênio, anticorpos e água. Aqui nós temos uma imagem ampliada, uma animação de um vaso sanguíneo, né? Uma imagem bastante ampliada, mostrando aí a circulação do sangue no nosso corpo. Composição do sangue. Então, aqui nós vemos que temos um capilar formado por várias células, né? É o nosso capilar sanguíneo. Aqui nós temos o glóbulo branco, plaqueta, glóbulo vermelho e o plasma. Então, agora nós vamos estudar a composição do tecido sanguíneo. Ele é composto pelo plasma, que é constituído de 90% de água, no qual estão diluídas diversas substâncias, e os elementos figurados, que são as hemácias ou glóbulos vermelhos, os leucócitos ou glóbulos brancos e as plaquetas. Nós vamos estudar cada um desses. Então, aqui nós temos, o sangue, como ele é retirado do nosso corpo, e após uma centrifugação, o sangue ele é separado. Então, o plasma fica aqui na parte de cima e embaixo as hemácias. Nós vamos ver mais à frente. Aqui, olha, o sangue, eu tenho essas substâncias todas misturadas. Olha só, os leucócitos em roxo, vermelhas hemácias, e aqui o plasma e a plaqueta. O plasma seria essa parte amarela, e a plaqueta, essas bolinhas aqui, bem branquinha, bem pequenininha. Plasma sanguíneo. Ele apresenta essa cor amarelada, é composto principalmente de água, cerca de 90%, sendo o restante constituído por substâncias dissolvidas, como proteínas e fatores de coagulação, que são sais, lipídios, hormônios e vitaminas. Nós vamos estudar o processo de coagulação mais à frente. A principal função do plasma é garantir o transporte de substâncias pelo corpo. Por transportar anticorpos, como eu já disse, o plasma também participa ativamente na defesa do organismo. E, além disso, ele regula na coagulação, uma vez que transporta substâncias importantes para que isso ocorra. E o que é essa tal de coagulação? A coagulação garante que perdas sanguíneas consideráveis não ocorram. Nesse processo, o sangue perde suas características de fluido e torna-se uma massa quase sólida, um coágulo. Agora vocês vão assistir uma animação mostrando o processo de coagulação e de hemostase, que são os eventos pelo qual o organismo faz com que o sangue permaneça circulando nos vasos no estado líquido.
Elementos figurados. A análise microscópica do sangue mostra a presença de vários corpos celulares, hemácias, leucócitos e plaquetas. Então, aqui eu tenho um esfregaço de sangue visualizado em um microscópio e podemos observar que há vários tipos de células. Esses elementos figurados são as hemácias, ou glóbulos vermelhos, que são células sanguíneas anucleadas, ou seja, sem núcleo, cuja principal função no sangue é transportar o oxigênio. Os leucócitos, ou glóbulos brancos, que são células nucleadas, possuem núcleo, cuja principal função no sangue é defender o organismo contra agentes patógenos. Eu já disse isso em várias aulas, Agentes patógenos são aqueles que vão causar doença. Um exemplo é o coronavírus. Então, os leucócitos, eles agem na nossa corrente sanguínea contra, por exemplo, o coronavírus. E as plaquetas, que são corpúsculos anucleados, sem núcleo também. As plaquetas são importantes agentes contra hemorragias, porque favorece a coagulação sanguínea. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de tecido sanguíneo. Deixei atividades. Vocês também precisam fazer o resumo dessa aula e enviar lá na nossa plataforma. Um abraço, até a próxima!